quem deveria receber milagres. Jesus estava indo de encontro à morte. Jesus estava indo de encontro à cruz. Logo, aquele que passasse no caminho de Jesus ou pelo caminho de Jesus deveria aproveitar o máximo, pois era a única oportunidade que eles teriam para encontrar-se com Jesus antes da sua crucificação. Jesus então vai passar por Jericó. Jesus então, indo de encontro à morte, indo de encontro à cruz em Jerusalém, vai passar por Jericó. E o texto sagrado nos dá a informação que ali em Jericó havia um homem rico. Havia um homem rico chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? A Bíblia Sagrada nos dá a informação que ele era um chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Zaqueu era um judeu que trabalhava para Roma e tinha um cargo de responsabilidade. Ele era um chefe dos cobradores de impostos. E perceba que ele não era um simples chefe, um simples chefe de cobrador de impostos. Ele comandava a maior alfândega de Jerusalém, porque Jericó era onde ficava a principal alfândega, o principal posto de cobrança de impostos, e era por onde também vinham as mercadorias que entravam sobre a Palestina, mercadorias que vinham do Oriente. Logo ele tinha uma grande responsabilidade de comandar o maior posto de cobrança de impostos da época. Ele, sendo um judeu e trabalhando para os romanos, ele era tido como um traidor da pátria, porque todo judeu tinha ódio, tinha raiva dos romanos, pois os romanos de certa forma comandavam os hebreus. Eram os romanos quem ditavam as regras, eram os imperadores romanos que ditavam como que eles iriam viver. E a influência de Roma era tão grande que até no meio dos sumos sacerdotes eles comandavam. Pilatos, na época de Jesus, era tido como um deus, assim como César lá na capital em Roma. Logo então eu percebo que Zaqueu, ele tem um cargo de responsabilidade. Ele não é amado pelos seus irmãos de pátria, mas ele está exercendo uma grande posição. E o texto diz que este Zaqueu, que era chefe, que era rico, queria encontrar-se com Jesus. Ele queria ver Jesus. A vontade dele era ver quem era Jesus. Ele não sabia quem de fato era Cristo, mas ele tinha informação, ele recebia as mensagens, ele tinha as notícias, pois a fama de Jesus crescia de forma assustadora. A fama de Jesus corria de forma grandiosa. Logo então surge no coração de Zaqueu o desejo de saber de quem é esta fama tão grande, como ele era, qual o seu tamanho, qual a sua estatura, qual a sua beleza. Ele desejava, e não somente pela fama que Jesus tinha, mas também porque alguém muito próximo de Zaqueu deixou o trabalho para servir Jesus. Se você ler o relato de Lucas capítulo 5, verso 27 a 32, o texto diz que Jesus está passando nesta alfândega, que era também conhecida como coletoria. Jesus do nada passando, e ele olha para um homem e o chama. Esse homem era o Levi, conhecido também como Mateus. Ele vai dizer: vem, segue-me. E Levi, o Mateus, vai largar tudo, vai largar o seu emprego e vai passar a seguir um homem que até então não tinha tamanha fama, que até então estava no início do seu ministério. Mas alguma coisa em Jesus chamou a atenção de Mateus, e ele então vai decidir, vai desejar, vai se predispor a seguir a Jesus Cristo. E isto chama a atenção do Zaqueu, porque segundo a psicologia que trata o perfil dos apóstolos, Mateus era um homem centrado,
Mateus era um homem inteligente, Mateus era um homem estudado, e ele não iria largar a sua posição por mero seguir ou por mero acaso. Ele sabia que Jesus tinha algo diferente. Então, quando ele segue a Jesus, deixa o seu trabalho, o seu patrão, que era o Zaqueu, vai colocar na sua cabeça o seguinte: eu preciso conhecer este homem que Mateus está seguindo. Porque Mateus largou o dinheiro para seguir Jesus. Mateus largou o serviço para seguir Jesus. Mateus largou a carreira para seguir esse Jesus. Oh, maravilha, esse Deus. Jesus de fato deve ser diferente. Logo, a expectativa de Zaqueu era de ver apenas quem era Jesus. E o texto diz que Jesus está indo para Jerusalém e ele vai passar por Jericó. Quando Zaqueu percebe que a notícia corre e que Jesus está passando sobre a sua cidade, o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus, por causa da conversão de Mateus e por causa da fama que Jesus tinha. Logo eu entendo uma verdade, que se a minha vida cristã não causar desejo nos meus amigos e familiares em conhecer o Cristo que transformou a minha vida, a minha conversão é mentirosa, é falsa, não é verdadeira. Porque não tem como você seguir a Jesus e a sua vida não ser mudada, a sua vida não ser impactada, e as pessoas desejarem receber o mesmo que você recebeu, que eu recebi, que nós recebemos. A vida cristã reflete sobre o meio a qual vivemos, as pessoas com quem convivemos, com quem conversamos. O nosso ciclo de amizade é totalmente tomado pela glória de Deus quando a gente chega. Não é porque somos melhores ou maiores, ou porque estamos destacados dos demais, mas é porque quem está conosco é maior do que aquele que está conosco. Então, quando o crente cheio do Espírito Santo chega, se no meio da roda tinha piada, conversa ilícita, a piada para, as conversas ilícitas param, porque alguém vai dizer: o crente chegou, o servo de Deus chegou, vamos respeitá-lo. Então, a presença de Jesus nas nossas vidas precisa causar o desejo em alguém para conhecê-lo, para ter uma vida de intimidade com Ele, para receber dele graça e perdão e salvação. Zaqueu está desejando com o coração queimando em ver este Jesus. Mas eu percebo que tinha 3 motivos que impossibilitavam Zaqueu, nesta ocasião, de conhecer de fato quem era Jesus. Primeiro motivo é porque a grande multidão que estava ali já cercando Jesus era praticamente inimiga de Zaqueu. Eles chamavam Zaqueu de traidor, eles chamavam Zaqueu de ladrão. A primeira impossibilidade é exatamente os seus apelidos e a sua posição. A segunda impossibilidade que atrapalhava o Zaqueu de ver quem era Jesus era a sua estatura. Ele era um homem pequeno, ele era baixo. Perceba que era um tanto difícil ele conseguir, no meio de tanta gente, enxergar, ver quem era Jesus, até mesmo porque ele não sabia de fato 100% quem era esse Jesus. Terceiro, ele não poderia ver Jesus por causa da tamanha multidão que seguia. Aproximadamente diariamente seguia entre 4 a 5 mil pessoas o Senhor Jesus Cristo sobre a cidade ali da Palestina, sobre Jerusalém. Então, para chegar perto de Jesus era difícil. Os apelidos não ajudavam, a estatura não ajudava, e a multidão tampouco iria lhe ajudar. Mas o texto sagrado vai dar informação que ele deseja passar à frente da multidão. Aleluia, ele passa à frente da multidão e sobe acima de uma figueira brava que estava no caminho, à frente da multidão. Eu percebo aqui algumas verdades. Primeiro, ele se predispõe, ele corre à frente da multidão.
Se aqui no meio da multidão eu não tenho espaço, eu avanço. Se aqui no meio da multidão eu não tenho voz, eu avanço. Se aqui no meio da multidão eu não tenho colocação, alguém não me recebe, eu avanço, eu vou acima. Eu preciso ver Jesus, e para isso eu vou atrás do que for possível para estar próximo dele. Ele enxerga uma possibilidade. E o que é a possibilidade? É a figueira brava. Tem muita gente, e eu já ouvi por demais, alguém pregando assim: Zaqueu, desce da figueira. Aí alguém vai dizer: desce da figueira da mentira, desce da figueira da soberba, desce da figueira do orgulho, desce da figueira da arrogância, desce da figueira da falta de fidelidade. Mas eu não enxergo esta figueira como algo negativo na vida de Zaqueu, porque ela é possibilidade dele enxergar Jesus. Ao invés de ser algo negativo ou uma prova, ele usa ela como possibilidade para enxergar Jesus. Aleluia. Que quando as situações ou o momento não me favorece, eu prossigo adiante. E adiante pode estar uma prova, adiante pode estar uma luta, mas eu enxergo que esta luta é possibilidade para eu enxergar Jesus. As lutas são possibilidades para eu enxergar o meu Cristo. Então eu quero esta noite te declarar uma palavra. Se você está enfrentando um momento difícil, eu te dou os parabéns. Se você está enfrentando uma luta, eu te dou os parabéns. Se você está sendo perseguido, eu te dou os parabéns. Se tem uma multidão à sua frente tentando calar você, te apontando, te acusando, deixando com que você perca teu foco, teu compromisso, a tua visão, eu te dou parabéns. Mas parabéns por quê, pregador? Se a luta está difícil porque é possibilidade para você enxergar Jesus lá na frente. Essa luta que você está passando, o Senhor não mandou ela para você morrer. Esse deserto não é para você morrer de sede ou de fome, porque no deserto Deus vai fazer água da rocha brotar para você, porque lá no deserto Deus vai mandar cordonizes para você. Lá no deserto Deus vai mandar pão quentinho para você. Tá bom, pregador, pão, veste, tá bom. Mas e se a roupa envelhecer no deserto? Ela não vai rasgar, Deus vai manter. O sapato não vai estourar, Deus vai manter. Mas e o frio à noite no deserto? Deus manda uma coluna de fogo. E a noite esfria, e no quente do dia Deus vai mandar uma coluna de nuvem, soprar uma brisa suave para você atravessar o deserto tranquilo. Não entendeu? Vai entender agora. Esta luta que você está passando é Deus te dizendo: é possibilidade de você estar mais perto de mim, é mais possibilidade de você se encher da minha presença, é possibilidade de você orar, possibilidade de ler a minha palavra, possibilidade de chegar-se mais perto de mim. Aleluia! A figueira não é algo negativo, a figueira é algo positivo. Eita Deus! Tem muita gente que diz assim: Deus é ruim porque Ele está permitindo esta prova. Não, Ele é bom, por isso que te prova. Porque é através da prova que a gente é aprovado. Porque tem um monte de gente folgada que só quer viver na bênção. A vida do crente é assim, é altos e baixos. Porque se estivermos só no alto, a gente é mal agradecido muitas das vezes. Mal agradecido no sentido de não dar glória porque está no momento alto. Mal agradecido no sentido de não vir nem nos cultos mais. No sentido de não ser grato, não quer se ajoelhar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais adorar, não quer fazer mais nada. Aí Deus está dizendo: tá bom aí no lugar alto, se prepare porque vai descer. E quando o crente desce, o crente fica humilde, pastor. Quando o crente desce, o crente sabe da glória. Quando o crente desce, ele sabe orar. Quando o crente desce, quando vem a prova, ele sabe para quem recorrer. Deus está dizendo para mim e para você aqui esta noite: esta prova não é para desaprovar você, é a minha faculdade para te formar. Lá na frente haverá diploma. Eu creio, Pai. Então a figueira é possibilidade para enxergarmos Jesus. Aleluia! As dificuldades é possibilidades para enxergarmos Jesus. Eita Deus! As situações adversas é para enxergarmos Jesus. As perseguições, as calúnias, os levantes é para enxergarmos Jesus e transmitirmos Jesus.
em meio a estas dificuldades. Eu acho interessante é que ele corre à frente para enxergar Jesus. Ele está em cima da figueira e o texto sagrado dá informação que Jesus está vindo exatamente na direção pela qual ele correu. E Jesus vai fazer algo inédito aqui, porque ele está indo em direção ao Calvário. Ele não para em momento específico, a não ser quando Bartimeu clamou. Ele parou, mas continuou a sua caminhada. Mas o texto sagrado vai dar informação que do nada Jesus ele vai parar. Jesus vai estar passando exatamente embaixo da figueira aonde o Zaqueu estava. O Zaqueu estava acima da figueira. Jesus ele vai passar embaixo. Mas Jesus ele é especialista em ir além das nossas expectativas. Porque quem queria ver Jesus era o Zaqueu, sim ou não? Sim. Quem queria ver Jesus era o Zaqueu. Então o mais interessado era Zaqueu em ver quem era Jesus. Mas aí é onde a gente comete um equívoco, porque se a gente dizer que só Zaqueu queria ver, nós estamos exatamente excluindo o atributo de Cristo, que é a onipresença, que é a onipotência, que é o poder de saber de todas as coisas, que é o poder de saber tudo antes que aconteça, que é a presciência de Deus. Aleluia. É saber das coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam. Ou seja, Jesus, na sua poderosa graça, ele já sabia que quem estava lá em cima era Zaqueu e que ele desejava enxergá-lo, que ele desejava vê-lo. Logo, Jesus vai além da expectativa de Zaqueu, porque na verdade quem queria ver não era Zaqueu, era Jesus. Eita Deus, aleluia Jesus. E o tema da pregação é: quem viu quem? Quem viu quem? Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: olha, a pregação hoje A pregação hoje é assim, ó. é assim, ó. Quem Quem? viu quem? Quem? Quem Quem? viu quem? Viu quem? Glória. Sabe por quê? Porque a gente diz assim: olha, eu vou lá para o culto porque eu quero ver a glória. Eu vou para o culto porque eu quero sentir a glória. Posso te dar um recado para você dar um brado de crente pentecostal? Na verdade, não é você que queria ver a glória, mas é Deus que quer mostrar a glória para você. Não é do nosso desejo apenas estar aqui. Foi a própria graça que me conduziu de Mogi das Cruzes até aqui esta noite. Só Deus sabe o levante que foi para eu chegar aqui. E eu falei para a esposa: o mistério vai ser grande lá, porque o levante é gigante. Sabe, eu entendi. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer: na verdade, eu que marquei esse encontro contigo hoje. Eu te pego pela beirada e te digo: tu és meu, não te largo por nada. Eu quero te encher. Não foi o Rodrigo que desejou sair da casa para estar aqui. O próprio Deus marcou essa data. Ele disse: essa data específica, o meu povo estará lá. Eu estarei derramando a minha graça e o meu poder. Quem viu você de fato foi Jesus. E eu vou bater mais fundo. Ele me viu quando eu estava no charco de lodo, coberto pelo pecado. Ele me viu quando eu estava carregando o pastor Reginaldo uma carroça de reciclagem no centro de Mogi das Cruzes na minha adolescência. Ele disse: você carrega a reciclagem hoje, mas amanhã vai carregar o microfone pegando a minha palavra, porque eu te vi. Ele te viu naquela luta, ele te viu no seu passado. Só que eu te dou um recado hoje. Quem sabe alguém no seu passado aplaudiu a sua derrota. O seu presente pode ser de prova. Posso dizer uma mensagem? Lá vai. O teu futuro é futuro cheio da graça, é futuro cheio da glória, é futuro de portas abertas. Quem recebe? Quem recebe esta palavra hoje? Ele te viu, ele te viu, ele te viu, ele te viu, ele te
te viu, ele te viu. Ele te viu. Maravilha, Meu Deus. Ela vem sentir esta graça que eu estou sentindo aqui esta noite. Urrapacama, céu e terminar. Ele te viu, 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 ele te viu. Ele vai além da sua expectativa. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Deus! Levanta suas mãos, por favor. Existe uma graça de Deus aqui nesta casa, esta noite. E não somente esta noite, mas esse lugar sempre é inundado pela glória de Deus. E o Espírito Santo esta noite está dizendo para mim e para você: Ele quer transbordar a sua vida, Ele quer transbordar a minha vida, Ele quer tomar a sua vida por inteiro. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo, Ele já via a minha e a sua vida. Quando Deus estava criando lá no Gênesis 1:1, quando o texto diz que criou Deus os céus e a terra, Ele já viu o pastor Reginaldo. Quando Deus disse criação dos céus e a terra, Ele já via a pastora. Quando lá no Gênesis 1, Deus estava dizendo haja luz, Deus já via a minha vida e a sua vida aqui esta noite. Assim como Ele já via, Ele já sabe qual é o fim da sua história.